Eu nunca imaginei que a vida pudesse mudar em um piscar de olhos. Sempre acreditei que algumas dores só aconteciam com outras pessoas, aquelas que vemos nas manchetes ou escutamos em histórias distantes. Mas de repente, sem aviso, sem escolha, eu descobri que a vida não pede permissão para virar de cabeça para baixo. Meu nome é Joana, e até poucas semanas atrás eu era apenas uma dona de casa comum, com uma rotina simples, 3 filhos e um casamento construído com amor e parceria. Eu tinha sonhos, planos e aquela sensação ingênua de que o amanhã estava garantido. Mas nada estava. Naquela manhã, que parecia ser como qualquer outra, meu marido saiu para trabalhar depois de me dar um beijo rápido e sorrir para o nosso bebê de 8 meses. Nós não sabíamos, mas aquele seria o último sorriso que veríamos dele. Algumas horas depois, uma ligação fria e desesperada atravessou meu peito como uma faca. Grave acidente. Estado crítico. Venha rápido. A partir daquele momento, tudo virou um borrão de lágrimas, ruídos e silêncio. Quando cheguei ao hospital, a vida já tinha decidido por mim. Eu tinha acabado de me tornar viúva. Não sei explicar a sensação exata de perder o chão. É como tentar respirar debaixo d'água. Eu olhava para os meus 3 filhos, o mais velho tentando ser forte, a do meio sem entender nada e o caçula no meu colo, ainda dependente do meu corpo para sobreviver. E senti um desespero que eu nunca tinha conhecido. Não era só a dor da perda, era o medo do futuro. Como eu, uma mulher que nunca tinha trabalhado fora, que dedicou todos os últimos anos ao lar e aos filhos, iria dar conta de tudo sozinha. Quem eu seria sem ele? E mais, como continuar quando tudo em casa tinha o cheiro, as memórias e a ausência dele? Nos primeiros dias, eu me sentia perseguida pela palavra impossível. Pagar as contas sem o salário dele? Impossível. Educar 3 crianças sem apoio? Impossível. Dormir sem chorar? Impossível. Recomeçar depois de perder o amor da minha vida? Totalmente impossível. Mas a maternidade solo não pergunta se estamos prontas. Ela simplesmente acontece. E quando acontece, ou você afunda, ou você aprende a nadar enquanto as ondas te arrastam para longe. Foi então que eu descobri a força que só uma mãe entende. Aquela força que nasce da dor, mas cresce por causa do amor. Não foi coragem que me fez continuar. Foi necessidade. Eu não tive escolha. Eu precisava levantar todos os dias, mesmo em pedaços, porque 3 corações pequenos dependiam do meu. Este não é um conto de superação fácil, nem uma história de vitimismo. É real, é duro, é a minha vida agora. E se você também é mãe solo, por escolha, abandono, perda ou qualquer outra razão, você vai entender cada linha que eu estou prestes a contar. Porque esta não é apenas a história da minha queda, é o começo da minha reconstrução. Nos dias seguintes ao enterro do meu marido, a casa parecia ter sido invadida pelo silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que gritava ausência em cada canto. Eu acordava todas as manhãs, ainda esperando ouvir a voz dele chamando pelo café, o barulho das chaves no bolso ou aquele passo firme que preenchia o corredor. Mas não havia mais nada. Só eu, 3 filhos e uma realidade que eu não sabia por onde começar a enfrentar. Luto não tem manual. A vida não avisa quando vai te machucar. E, quando machuca, você entende que tem 2 opções: parar ou continuar em pedaços. Eu escolhi continuar, mesmo sem saber como. Os dias começaram a ganhar um ritmo estranho. Eu trocava fraldas, lavava louça, fazia comida, mas cada movimento parecia parte de uma coreografia automática. Meus olhos ardiam de tanto chorar escondido no banheiro para não assustar meus filhos. Eu ainda me lembrava das palavras do médico. Ele não resistiu. Elas ecoavam na minha mente sem parar, como se quisessem me torturar. À noite, enquanto todos dormiam, eu encarava o teto e fazia perguntas que ninguém podia responder. Por quê? Por que com a gente? Por que agora? E nessas horas, o medo se juntava à dor, formando um buraco negro dentro de mim. Comecei a sentir na pele um detalhe cruel da maternidade solo. Ninguém te prepara para a solidão emocional que ela carrega.
Todos ao redor pareciam ter pressa de seguir em frente. No começo, vieram as mensagens de apoio, as visitas cheias de frases prontas como "Você é forte e Deus sabe o que faz". Mas depois de alguns dias, a vida de todo mundo voltou ao normal. Menos a minha. Eu não tive essa escolha. Minha nova realidade era acordar todos os dias e seguir em frente com 3 crianças olhando para mim como se eu tivesse todas as respostas. Eu não tinha. Foi quando a primeira conta atrasada chegou. Depois, a segunda. Depois, a terceira. Elas começaram a se acumular na mesa como pequenos lembretes da vida prática. Dor não paga aluguel. Saudade não coloca comida na mesa. O salário do meu marido tinha sido nossa única renda durante anos. Eu nunca precisei trabalhar porque nós fizemos essa escolha juntos. Com 3 filhos pequenos, ele queria que eu ficasse em casa. Mas agora, sem ele, sem previdência aprovada e sem nenhum familiar disposto a ajudar de verdade, eu me vi diante de uma urgência que me desesperou. Eu precisava de dinheiro. E rápido. Comecei a procurar trabalho, mas descobri a primeira barreira cruel do mercado. Mães solo são invisíveis até serem descartadas. Eu mandava currículos e mais currículos, mas ninguém respondia. Em 2 entrevistas presenciais que consegui, fui julgada pelo simples fato de ter filhos, e pior, de ser viúva. Era como se olhassem para mim e enxergassem apenas um problema ambulante. Uma mulher com criança no colo vale menos. Eu senti isso na pele, mas eu não podia desistir. O choro de madrugada precisava virar alguma coisa. Então, uma noite, enquanto rolava o feed do celular buscando qualquer inspiração para sobreviver, vi um vídeo de uma mãe que começou a fazer entregas para aplicativos. Era simples. Não exigia experiência. E o melhor, dava flexibilidade para trabalhar nos horários que eu conseguisse, conciliando com os cuidados das crianças. Eu não tinha carro, mas tinha um pequeno fundo de emergência que havíamos guardado para um dia de imprevisto. Acho que este se qualificava. Respirei fundo e tomei a decisão mais ousada da minha vida até ali. Aluguei um carro por semana para começar a trabalhar com entregas. Na manhã seguinte, com o contrato do aluguel na mão e lágrimas nos olhos, entendi. Eu estava começando do zero. De verdade. O volante era pesado, não pelo carro, mas pelo medo que eu carregava. Eu mal dirigia para ir ao supermercado. Agora precisava enfrentar avenidas, prazos e ruas desconhecidas. Ainda assim, preferi o risco ao fracasso. Me olhei pelo retrovisor e disse para mim mesma: "Você vai conseguir. Você tem que conseguir." O primeiro dia foi caótico. A cada entrega, eu sentia meu coração acelerar. Eu tinha medo de errar o endereço, medo do carro arranhar, medo de tudo. Mas o pior medo era o de não dar certo. Eu fazia pausas ao longo do dia para amamentar meu bebê de 8 meses, que ficava com uma vizinha de confiança. Às vezes, eu precisava estacionar para tirar leite com uma bombinha improvisada, porque meus seios doíam e eu não podia voltar para casa ainda. Eu não escolhi ser forte. Eu precisei ser. No fim da primeira semana, eu sentei no sofá com os pés latejando e o corpo exausto. Coloquei todas as notas e moedas na mesa. Não era muito, mas era o suficiente para encher a geladeira e pagar metade de uma conta atrasada. Quando meus filhos entraram correndo na sala e viram que tinha iogurte e biscoitos, coisas que eles não comiam havia semanas, os olhos deles brilharam. Naquele momento, eu entendi que, por eles, eu faria tudo outra vez. Entrega por entrega. Quilômetro por quilômetro. Lágrima por lágrima. Os dias foram passando e a rotina foi se ajustando. Eu trabalhava com chuva, com calor, com sono acumulado. À noite, depois que colocava as crianças para dormir, organizava mentalmente as estratégias para o dia seguinte. Comecei a descobrir os melhores horários para ganhar mais, as regiões mais seguras para fazer entregas e até aprendi o jeito mais rápido de carregar o porta-malas. A vida estava me ensinando que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Mas com o tempo, veio também o peso do julgamento. Eu ouvia comentários como: "Mas isso não é trabalho de mulher. Você devia procurar algo melhor. Seu marido não ia querer isso para você."
Engraçado como sempre tem alguém disposto a criticar quando não sabe nada da sua batalha. Eu aprendi a ignorar, porque nenhuma dessas pessoas apareceu para pagar minhas contas. Nenhuma delas segurou meus filhos quando eles choravam de saudade do pai. Nenhuma delas sabia o que era dirigir chorando entre uma entrega e outra. Aos poucos, comecei a recuperar não apenas estabilidade financeira, mas também algo que eu achava ter perdido para sempre: minha autoestima. Eu descobri que a maternidade solo pode arrancar muito de uma mulher: tempo, sono, energia, tranquilidade. Mas ela também devolve algo precioso: identidade. Eu já não era apenas a esposa de alguém. Eu era eu. Eu tinha falhas, medo e cansaço, mas também coragem, determinação e fé. Mesmo assim, havia noites em que eu desabava. Sentada na beira da cama, olhava para os 3 dormindo e sentia o peito apertado. Porque a verdade é que nenhuma mãe solo fala disso abertamente. Mas existe um medo constante de fracassar. Uma culpa silenciosa que corrói por dentro. Será que estou dando conta? Será que eles vão sentir falta do que eu não posso dar? Será que um dia eles vão entender o quanto eu lutei por eles? Minha vida virou uma sequência de pequenos recomeços. Aprendi a resolver problemas sozinha, aprendi a dizer não, aprendi a economizar cada centavo, aprendi que mesmo cansada, eu precisava continuar. E continuava. Todos os dias. Mesmo sem ter ninguém para dividir as decisões, as contas, as dores e até as vitórias. Maternidade solo é isso. Você é seu próprio alicerce. Um dia, durante uma das entregas, eu parei o carro porque comecei a chorar no meio do trânsito. Era como se tudo tivesse acumulado. A saudade do meu marido, o cansaço, o medo e a sensação de que a vida estava sendo dura demais comigo. Um motorista atrás começou a buzinar impaciente. Foi ali, com lágrimas escorrendo no volante, que eu tive uma revelação simples, mas que mudou tudo. Eu estava sobrevivendo. Pode parecer pouco, mas sobreviver é a base do recomeço. A partir daquele dia, decidi que não queria apenas sobreviver. Eu queria viver outra vez. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas eu queria construir uma nova história. Não só para mim, mas para os meus filhos, porque eles mereciam mais do que apenas uma mãe cansada. Eles mereciam uma mãe que acreditasse que ainda existiam dias bons pela frente. Eu comecei a criar pequenas metas, pagar todas as contas atrasadas, guardar um pouco de dinheiro para emergências, conseguir trabalhar sem depender de aluguel de carro, colocar as crianças numa atividade educativa gratuita no bairro. Uma lista simples, mas possível. E isso fez com que eu voltasse a sentir uma coisa que eu achava que tinha morrido dentro de mim: esperança. Com o tempo, alguns clientes começaram a me reconhecer. Pessoas simples, mas que demonstravam empatia. Uma senhora me ofereceu água gelada em um dia de sol forte. Um dono de loja me deu uma caixinha de bombons quando soube que eu tinha 3 filhos. Um cliente fixo escreveu na avaliação do aplicativo: motorista extremamente gentil. Uma guerreira. Eu chorei ao ler. Era a primeira vez que alguém me chamava de guerreira sem ironia, sem pena e sem julgamento. Foi assim que eu entendi que reconstruir a vida não exige pressa, exige constância. A dor ainda existia, claro. A saudade nunca foi embora. Eu ainda tinha noites ruins. Eu ainda chorava em silêncio, mas eu estava mudando. Algo em mim estava florescendo devagar, como uma semente que insiste em brotar, mesmo plantada no solo mais duro. Com o passar dos meses, minhas rotinas foram se ajustando, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu fiquei mais forte. Aprendi a encontrar soluções rápidas para problemas que antes me paralisariam. Quando o carro estragava, eu dava um jeito. Quando a comida acabava antes do fim do mês, eu criava novas receitas com o que tinha. Quando a tristeza ameaçava me derrubar, eu olhava para os meus filhos e lembrava que ainda havia muito para viver. Eles não precisavam de uma mãe perfeita. Eles precisavam de uma mãe presente, firme e lutadora. E isso eu podia ser. Houve um dia que marcou uma mudança dentro de mim. Eu estava fazendo uma entrega quando recebi uma ligação da escola. Meu filho mais velho tinha se envolvido numa briga.
O coração disparou. Corri para lá imaginando o pior. Quando cheguei, descobri que ele tinha batido em um colega que zombou da ausência do pai. Naquele instante, eu vi a dor dele. Uma dor que eu achava que ele escondia bem. Depois que fomos para casa, ele se trancou no quarto. Fiquei sentada do lado de fora, sem saber como começar aquela conversa difícil. Então, simplesmente falei: eu também sinto saudade todos os dias, mas a gente vai conseguir juntos. O silêncio dele respondeu com lágrimas. Aquela noite nos uniu ainda mais. Com o tempo, percebi que a maternidade solo não destruiu a nossa família. Ela reconstruiu. Nos tornou mais fortes, mais unidos e mais sensíveis uns aos outros. Aprendemos a comemorar pequenas vitórias. Uma conta paga, uma semana sem faltar nada em casa, uma gargalhada inesperada depois de um dia difícil. A vida tinha tirado muito de nós, mas era como se, em troca, nos devolvesse a capacidade de enxergar beleza no que é simples e verdadeiro. Ainda assim, eu carregava um medo. Continuar dependendo de um carro alugado para trabalhar era arriscado. Eu estava sempre no limite do orçamento, e qualquer imprevisto poderia me derrubar de novo. Então, estabeleci uma nova meta: comprar um carro próprio. Era ousado. Parecia impossível, mas eu já tinha vivido o impossível antes. Então decidi acreditar outra vez. Dobrei minha carga de trabalho, aceitei mais entregas aos fins de semana e fiz pequenos serviços extras para complementar a renda. Cada moeda guardada era uma semente de liberdade. Eu não contei para as crianças no começo. Queria fazer uma surpresa. A cada semana, guardava discretamente o dinheiro que conseguia economizar. Foi um período exaustivo. Houve noites em que eu dormia menos de 4 horas. Houve dias em que meu corpo implorava por descanso, mas eu tinha uma visão. Eu queria que meus filhos vissem com os próprios olhos que desistir nunca é opção para quem escolhe lutar. Depois de muitos meses de esforço, sacrifício e fé, eu fiz o que parecia inalcançável. Entrei em uma concessionária de usados e comprei um carro simples, mas meu. As mãos tremiam enquanto eu segurava a chave. Não era um carro, era um símbolo. Era a prova viva de que até o deserto floresce quando existe persistência. Quando cheguei em casa e chamei as crianças para ver a surpresa, o brilho nos olhos deles valeu mais do que qualquer discurso motivacional. Aquilo era vitória compartilhada. Com estabilidade maior, passei a organizar melhor minha rotina. Voltei a estudar à noite com cursos gratuitos, aprendi sobre finanças, melhorei meu planejamento e comecei a sonhar com mais do que apenas sobreviver. Sonhei com uma vida digna, sonhei com independência, sonhei com paz e pela primeira vez desde que meu marido morreu, sonhei com o futuro sem sentir culpa. Ainda guardava dentro de mim um amor enorme por ele, e esse amor nunca deixou de existir. Mas aprendi que seguir em frente não significa esquecer. Significa honrar quem partiu, vivendo com verdade e coragem. O luto deixou de ser uma prisão e se transformou em força silenciosa que me impulsiona todos os dias. Eu descobri que recomeçar não é traição à memória de quem se foi. É um ato de coragem e amor pela vida. Algumas pessoas me perguntam como eu consigo. Eu não respondo com frases prontas. A verdade é que eu não consigo todos os dias. Tem dias em que eu choro. Tem dias em que sinto medo. Tem dias em que a saudade aperta tanto que parece uma ferida aberta. Mas também tem dias em que eu agradeço, porque eu descobri que eu sou capaz de muito mais do que imaginei. Eu descobri que ser mãe solo não me diminuiu, me multiplicou. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma mulher derrotada. Vejo uma mulher que teve coragem de lutar pelo que importa. Vejo uma mãe que falhou algumas vezes, mas que nunca desistiu. Vejo uma mulher que dirigiu com lágrimas nos olhos, mas não parou no caminho. Vejo alguém que perdeu muito, mas que nunca perdeu a fé. Eu sou Joana, sou mãe solo. E essa é a vida real, cheia de dor, mas também cheia de recomeços.
Se você chegou até aqui e está vivendo algo parecido com o que vivi, eu quero te dizer algo com todo o meu coração. Você não está sozinha. Talvez hoje tudo pareça difícil demais. Talvez você esteja cansada de ser forte o tempo todo. Talvez ninguém veja o quanto você luta. Mas eu vejo. Porque eu sou você. E você é capaz. Acredite em passos pequenos, mas firmes. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um recomeço por vez. Eu não sei qual é a sua história. Talvez você tenha sido abandonada. Talvez tenha sido traída. Talvez esteja criando seus filhos sem nenhum apoio. Talvez tenha passado por perdas. Mas eu sei que dentro de você existe uma força que ainda não descobriu completamente. E quando descobrir, nada mais poderá te parar. A maternidade solo não é uma sentença, é um caminho. Difícil sim, mas cheio de força, verdade e amor. Hoje, quando pergunto aos meus filhos o que eles pensam de mim, eles não falam de dinheiro, de derrotas ou de medos. Eles dizem: mamãe, você nunca desistiu da gente. E isso para mim é a maior vitória da minha vida. Porque no final das contas, ser mãe solo é isso: cair e levantar, chorar e continuar, sentir medo e agir mesmo assim, errar, aprender e recomeçar quantas vezes for preciso. Eu aprendi que recomeçar não é o fim de nada. É apenas o começo de uma nova versão de nós mesmas. Uma versão forte, consciente e principalmente verdadeira. Eu ainda estou construindo minha vida peça por peça. Não estou pronta, mas estou em movimento, e isso é o que importa. Se a vida arrancou de você alguém que amava, um sonho, uma estabilidade ou uma promessa de futuro, não se entregue à escuridão. Existe luz depois da dor. Existe força depois da queda. Existe vida depois do caos. E eu sou prova disso. Acredite. Você pode transformar a dor em combustível, a saudade em saudade bonita e os desafios em vitórias. Obrigada por ouvir minha história. Que ela chegue até outras mulheres que, assim como eu, estão lutando em silêncio. Que ela seja um abraço, um incentivo, uma esperança. Porque muitas vezes, tudo o que precisamos é ouvir alguém dizer: eu também passei por isso, e eu consegui. Você também vai conseguir. A vida tem uma maneira dura de nos ensinar que nada é permanente. Nem a dor, nem a perda, nem a solidão. Tudo passa, tudo se transforma, tudo encontra um novo lugar dentro de nós com o tempo. No início da minha jornada como mãe solo, eu achava que minha história tinha terminado no dia em que perdi meu marido. Eu acreditava que o futuro tinha desabado, junto com aquele telefonema que mudou tudo. Mas com o tempo, eu entendi que aquele não foi o fim de nada. Foi apenas o começo de uma nova versão de mim mesma, mais consciente, mais corajosa e muito mais forte do que eu jamais imaginei ser. Enfrentar a vida sozinha com 3 filhos não foi fácil, e eu não romantizo isso. Houve noites em que chorei até dormir. Houve manhãs em que pensei em desistir. Houve momentos em que me senti pequena diante do mundo. Mas cada lágrima me purificou, cada dificuldade me ensinou, cada queda me fez levantar melhor do que antes. Eu aprendi que força não é ausência de dor. Força é segurar a dor pela mão e seguir mesmo assim. É chorar sem perder a fé. É sentir medo e agir. É viver um dia de cada vez, mesmo quando nada parece fazer sentido. Quando aluguei aquele carro pela primeira vez para fazer entregas, eu não sabia que estava dirigindo rumo a uma transformação. Aquele volante se tornou símbolo de independência. A cada entrega, eu entregava mais do que pacotes. Eu entregava a mim mesma a chance de sonhar outra vez. E quando finalmente comprei meu próprio carro, percebi que não tinha comprado apenas um bem. Eu tinha comprado liberdade, dignidade e futuro. Eu estava reconstruindo a minha história com as minhas próprias mãos. Descobri na prática que não existe amor mais poderoso do que o amor que nos move a lutar pelo que acreditamos. Eu lutei pelos meus filhos, mas no processo descobri que também lutei por mim. Porque uma mãe que escolhe se reerguer ensina aos filhos que a vida pode ser difícil, mas nunca impossível.
Eles aprenderam comigo que cair faz parte, mas levantar é escolha. E essa escolha muda destinos. O luto nunca foi embora completamente. Ele apenas encontrou um novo lugar dentro de mim. Ele se transformou numa força silenciosa que me lembra todos os dias que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com medo. Eu aprendi a honrar o passado sem me aprisionar nele. Aprendi a respeitar a dor sem viver dentro dela. Aprendi que recomeçar não significa apagar a história, significa continuar escrevendo apesar dela. Hoje eu sei que nenhuma mulher deveria se sentir culpada por recomeçar. Nenhuma deveria sentir vergonha por ser mãe solo, porque isso não é sinônimo de fracasso. É sinônimo de coragem. A maternidade solo não nos diminui, ela nos revela. Ela tira de nós o que é superficial e deixa apenas o que é essencial: amor, força, resistência, verdade. Ela nos ensina a criar asas, mesmo quando nos arrancaram o chão. Quando penso em tudo o que passei, não sinto pena da mulher que eu fui. Eu sinto orgulho, porque mesmo quando ninguém acreditava, eu acreditei. Mesmo quando ninguém estendeu a mão, eu continuei. Mesmo quando tudo me empurrava para trás, eu dei mais um passo. Eu me tornei minha própria força. Eu fui minha própria esperança. E se eu conseguir, qualquer mulher também pode. A vida não vai poupar ninguém das tempestades, mas ela sempre recompensa quem atravessa a chuva com fé. Eu não sei qual tempestade você está enfrentando agora. Talvez seja solidão, talvez seja falta de apoio, talvez seja um coração quebrado ou a sensação de que ninguém entende a sua luta. Mas se você está ouvindo isso, eu quero que guarde estas palavras. Você tem tudo o que precisa para seguir em frente. A força que você procura já está dentro de você. Só está esperando o momento de despertar. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quanto tempo demorou para levantar. Não importa se ainda está doendo. O que importa é que você está tentando. Você está aqui, viva, lutando, seguindo. Isso já é vitória. Continue. Acredite. Insista. O seu recomeço está mais perto do que imagina. E quando ele chegar, você vai olhar para trás e perceber: cada batalha valeu a pena. Seja gentil com você. Perdoe seus próprios erros. Aceite suas falhas. Você não precisa ser perfeita para ser forte. Você só precisa ser verdadeira. E a verdade da vida é simples. Sempre existe uma saída. Sempre existe um caminho. Sempre existe uma nova chance. Mesmo no meio do caos, sempre há espaço para florescer. Se esta história tocou seu coração de alguma maneira, eu quero te agradecer por estar aqui comigo até o final. Este não é apenas um vídeo. É um abraço para cada mulher que luta em silêncio. É um lembrete para cada mãe que pensa que está sozinha. É uma prova de que sempre existe força depois da dor. E, principalmente, é um convite para continuar, sempre continuar, mesmo quando ninguém acredita. E agora, eu quero ouvir você. Eu não sei onde a vida ainda vai me levar, mas eu sei quem eu sou agora. Eu sou uma mulher que aprendeu a confiar na própria força. Eu sou uma mãe que nunca desistiu. Eu sou prova viva de que a dor pode até atrasar uma história, mas nunca vai definir o seu fim. Você merece ter orgulho de quem é e da história que está construindo. Você é mais forte do que qualquer desafio que apareceu no seu caminho. Se você se identificou com a minha história ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua experiência, sua dor ou sua superação. Este espaço é nosso, é real e é seguro. Juntas, somos mais fortes do que qualquer tempestade. Se este vídeo te emocionou ou te inspirou de alguma forma, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso não é apenas um botão. É a forma de fazer essa mensagem alcançar outras mulheres que também precisam de força, esperança e coragem para recomeçar. Ative as notificações para continuar recebendo histórias que transformam e fortalecem. Obrigada por fazer parte dessa jornada. Você é luz. Você é força. Você é recomeço. E a sua história ainda está só começando.
Quando olho para tudo o que vivi, percebo que a vida não espera estarmos prontos para nos testar. Ela simplesmente acontece. No começo, eu acreditava que sobreviver era tudo o que eu conseguiria fazer. Mas eu estava errada. Descobri que a sobrevivência é só o primeiro passo. Depois dela, vem a reconstrução. E reconstruir não é voltar a ser quem você era antes. É aceitar que você mudou e encontrar força nessa transformação. Eu precisei enfrentar julgamentos, solidão e dias em que parecia carregar o mundo nas costas. Arrasta, desafia, derruba e nos força a descobrir quem realmente somos quando não existe mais ninguém para nos segurar. A maternidade solo entrou na minha vida sem pedir licença, sem aviso, sem escolha. E eu precisei me reinventar em meio à dor, porque a vida dos meus filhos não podia parar enquanto o meu mundo estava desmoronando. Eu perdi o amor da minha vida, perdi a segurança que eu tinha, perdi a estabilidade que me sustentava, mas nunca perdi a minha capacidade de continuar. Mas também vivi momentos de vitória silenciosa, aqueles que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. A primeira conta paga com meu próprio esforço, o primeiro mês sem pedir ajuda. O primeiro sorriso verdadeiro depois de tanto tempo de lágrimas. A superação não chega de repente. Ela nasce em pequenos gestos de coragem repetidos todos os dias. Entendi que a vida não para esperar que a gente supere a dor. Ela segue em frente e ou a gente segue junto ou fica para trás. E eu escolhi seguir. Não porque era fácil, não porque eu não sentia medo, mas porque eu sabia que 3 corações dependiam da minha força para continuar. A maternidade solo não me tornou fraca por precisar começar do zero. Ela me tornou imbatível por nunca desistir. Eu aprendi que não é vergonha nenhuma cair. Vergonha é desistir de tentar. Aprendi que amar também é resistir. Aprendi que ser forte não significa não chorar, significa secar as lágrimas e continuar caminhando. E acima de tudo, aprendi que ninguém pode definir o seu destino além de você mesmo. Você pode perder muita coisa na vida, mas se não perder a fé e a vontade de recomeçar, nada está realmente perdido. A verdade é que ninguém está preparado para ser mãe solo. Não existe manual, não existe apoio suficiente, não existe caminho fácil, mas existe força. E essa força nasce quando entendemos que somos capazes de muito mais do que nos disseram, de muito mais do que o mundo espera de nós. Somos capazes de nos reinventar, de aprender, de lutar, de vencer. Somos feitas de coragem. Eu descobri que recomeçar é, na verdade, uma forma de renascer. Renascer das cinzas, das dores, das perdas. Renascer mais forte, mais consciente, mais determinada. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu renasci por mim e pelos meus filhos, porque eles mereciam ter orgulho da mãe que teriam na vida, e eu merecia ter orgulho da mulher que eu estava me tornando. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de dor. Vejo uma história de transformação, uma história real, cheia de quedas, mas cheia de recomeços. Uma história de alguém que escolheu não desistir, de alguém que decidiu escrever o próprio destino. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não importa o que tiraram de você, não importa quem te deixou, não importa o que você perdeu. O que importa é o que você vai fazer com o que ainda tem. E você tem algo muito poderoso aí dentro, a capacidade de continuar. Ainda há tempo para reconstruir, para acreditar, para viver. O seu futuro não está perdido. Ele está apenas esperando você decidir que merece algo maior do que a dor que carrega. Você não nasceu para viver em ruínas. Você nasceu para levantar impérios dentro de você. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Acredite, você ainda vai se surpreender com a mulher que vai se tornar. Meu recado final para você é simples, mas verdadeiro. Nunca duvide do que é capaz. A vida pode ter mudado seus planos, mas ela não pode roubar a sua força. Continue, insista, permita-se cair, sim, mas nunca permita que isso te impeça de levantar. Você merece paz, você merece amor, você merece vencer. E vai vencer, porque a sua história não termina no momento mais difícil. Ela começa nele.
Se esta história tocou a sua alma de alguma forma, se em algum momento você se sentiu dentro dela, então, você sabe, mães solo não desistem. Elas se superam, elas se levantam, elas fazem o impossível pelos filhos e por elas mesmas. Somos feitas de cicatrizes, mas também de esperança. Somos feitas de luta, mas principalmente de amor. Agora eu quero ouvir você. Se você também viveu uma história de recomeço, de luta, de dor ou de superação, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua história importa. Você nunca sabe quem pode ser alcançado e curado com o que você tem para contar. Este espaço é nosso, de verdade, de coragem e de coração aberto. Eu leio cada mensagem e abraço cada história com respeito e empatia. E se você acredita que mais mulheres precisam ouvir mensagens como esta, te convido a fazer parte dessa jornada comigo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de força hoje e se inscreva no canal. Aqui você nunca vai estar sozinha. Aqui a verdade tem voz. Aqui a dor vira recomeço e a luta vira vitória. Ative as notificações porque ainda temos muitas histórias reais e transformadoras para viver juntas. Obrigada por caminhar comigo até aqui. A sua presença faz toda a diferença.